dia, boa tarde, boa noite, em qualquer lugar que você esteja acompanhando aqui o microfone da Rede Nacional de Notícias. Está começando o nosso programa Hora do Esporte aqui na Rede Nacional de Notícias, no seu canal predileto. Gente, é o seguinte... Estamos no Super Copão, bar e restaurante Super Copão, em São Caetano do Sul, na rua Roberto Simons, número 26, esquina com a rua Baraldi, aqui em frente ao tradicional Cine Vitória, que os mais antigos conhecem muito bem. Quem nunca namorou em frente ao Cine Vitória? Meu amigo. Mas hoje eu estou aqui com dois convidados especiais para bater um papo, para falar de esporte, para bater aquela resenha muito legal. Um é o atleta Ferreira da equipe do São Caetano, zagueirão. Ele é o xerife do Azulão e está na semifinal da Copa Paulista. Eliminou a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto na última semana. E do meu outro lado, o jornalista, grande amigo Patrício de la Barra, chileno, que vive e milita no esporte brasileiro já há muitos e muitos anos, um grande amigo que conquistei na carreira de jornalista esportivo e está aqui hoje para falar do Chile, para falar de Copa do Mundo, porque estamos no Super Copão na expectativa de Copa do Mundo, para falar sobre o futebol brasileiro que ele também conhece muito bem. Deixa eu pegar já os primeiros destaques para a gente começar essa resenha. Tudo tranquilo, Patrício? Bom tê-lo aqui com a gente, aqui no Super Copão, na Rede Nacional de Notícias. É um amigo de tantos anos que a gente acompanha de longe o seu trabalho e está sempre torcendo muito. Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Uma viagem rápida de São Paulo para cá e prazer estar com vocês, com o Ferreira, que é um atleta de São Caetano, um time que eu guardo muito carinho. Nos conhecemos, inclusive, cobrindo na época que o São Caetano disputou a Taça Libertadores da América, um excelente time, bom, tinha uma turma muito boa de jogadores. E para mim é um prazer estar sempre com você, Luciano. Nos encontramos normalmente cobrindo grandes eventos do futebol sul-americano. Sem dúvida, tá sempre sempre que eu vou nas grandes coberturas, Copa do Mundo, Copa América, eliminatória, sempre eu encontro lá o Patrício, está sempre por lá, ele que é o correspondente aqui da imprensa chilena no Brasil. Tudo que você precisar é com esse rapaz aqui. Ferreira, meu xerife, tudo tranquilo? Boa noite, obrigado por você participar aqui com a gente. Ele que está sempre também prestigiando a Rede Nacional. E esse São Caetano tá voando, hein? Valeu, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite, no fechamento, vamos lá dia a dia. Eu com o Patrício aqui, a satisfação é estar conhecendo você. E é isso, cara, trabalho todos os dias, aquele empenho que não pode faltar e graças a Deus a gente está caminhando aí a passo largo para o sucesso. Ferreira, você que a gente vai falar bastante também durante essa entrevista, porque é bom também o Patrício saber disso. O Ferreira, além de um baita jogador, um grande profissional já há muitos anos, com passagem em grandes equipes do futebol nacional e internacional, esteve na Rússia, ele vai contar algumas histórias da Rússia boa aí que ele jogou lá, mas também empreendedor, né? Dono da marca aí de surfwear, de streetwear. Você jogou, você sabe. Tá ligado, né, mano? Aqui, né, você jogou, você sabe. É uma marca que surgiu dentro de uma resenha, dentro de um vestiário, né, cara? Isso em 2019, onde eu fui, todos os clubes que eu passei sempre carrego essa frase. Você jogou, você sabe. Então agora eu tive o prazer e a satisfação de fazer uma parceria com o Lucas, com o Matheus, com o Guerreiro, e a gente colocar um sonho em prática e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E será a hashtag mais falada do Brasil. Legal, rapaz, empreendendo. É bom, né, a gente ver assim, o atleta profissional também se preocupando com não só a carreira profissional, que o Ferreira é daqueles lá que treina mesmo, que se dedica e tal, mas também saber que dá para buscar receitas fora, né? Exatamente, eu acho que uma das grandes virtudes que hoje tem o jogador, porque antigamente era mais difícil, não? Hoje o jogador já está mais preparado, não só no campo, logicamente, fisicamente, tecnicamente, mas também para empreender outros
outros voos depois que termina a carreira, principalmente, né? E aproveitar bem isso aí. Você esteve na Rússia, não, jogando? Então, eu queria te fazer uma perguntinha rápida. Opa, jornalista, mesmo que convidado, é sempre jornalista, pode ficar à Eu vontade. tive vários amigos que foram a jogar, inclusive até um Sim, rapaz que lembro. está jornalista lá, não sei se me conheceram, o Fabinho. Sim. Como é jogar na Rússia? É complicado, é um futebol completamente diferente, porque temos pouca informação com respeito ao torneio, com respeito aos times. Inclusive, eles contratam muito e muito bem jogadores de diferentes partes do mundo, não? Eu cheguei na Rússia em 2009, né? Antes de chegar na Rússia, eu passei pela Letônia também, né? Eu fui embora muito cedo, eu tinha 19 anos. Então, cheguei na Rússia em 2009. No Spartak Náutica, né? Fiquei um ano nesse time e depois eu fui pro Terek Grozny, que hoje mudou o nome, né? Que é Armat. Então, o futebol russo, cara, é difícil pra caramba. A pessoa, o futebol russo, vou chegar lá e vou já me destacar. Não é assim. Tem vários exemplos aí de jogadores que saíram daqui jogando em time grande e chegou lá e não conseguiu jogar. Então, futebol russo, eu sou muito grato ao futebol russo, me deu muita coisa e me fez um jogador de alto nível. Me considero um jogador de alto nível por ter passado lá e ter jogado um futebol de verdade. Lá é o famoso filho chora e a mãe não vê, meu. E tem que ter disposição para jogar um futebol intenso, de muita força, de qualidade técnica também e é bem complicado. E o público recebe bem o atleta quando vem Recebe. Graças a Deus eu fiquei 5 anos num time só, então até ano retrasado eu fiz entraram em contato comigo, eu fiz um vídeo lá para agradecer e parabenizar pelos 10 anos do estádio novo lá, então o pessoal gosta muito de mim lá, então eu deixei boas impressões lá. E jogar com menos 30, como é que é? Olha, jogar menos 30 eu nunca joguei com menos 30. Já peguei no dia a dia, mas já joguei com menos 15. Menos 15 pode. É muito duro. Cara, complicado. Aquecimento ali antes tem que ser forte. Cara. E vai ali, não tem essa, não tem que jogar com calção mesmo, não tem. Antigamente podia colocar um negocinho aqui, mas depois tiraram também, que ficou perigoso. Então era térmicazinha, passava uma pomadinha no pé para dar uma aliviada, mas aí não tinha jeito não, tinha que encarar. Legal. E uma coisa que aí a gente fala, né? A gente tá num país tropical que, tudo fala assim, no Brasil que se planta dá, né? Mas menos grama, né? Porque é impressionante como você vai pro mundo inteiro, os gramados são perfeitos. Né? Aí você chega aqui no Brasil, que tudo que planta dá, grama às vezes tem tantos gramados aí que não são bons, né? Complicadíssimo aí. Tem uns gramados aí que, pelo amor de Deus. E lá é tudo tapete. Tudo tapete. Eu cheguei 2009, quando eu cheguei na Rússia, era tipo, já era um profissional e tudo mais, eles estavam ainda em crescimento. Eu vim embora no final de 2014. E a diferença de 2009 para 2014 que eu vi lá foi absurda. Coisa assim absurda que, caraca, eu falei, que isso? Mudou tanto assim em 6 anos? Então os caras, quando querem, eles profissionalizar, fizeram as arenas novas lá para a Copa do Mundo. Né? Só coisa de primeiro mundo. É coisa de louco, cara. Muito bom. Tenho saudades. Né? Tenho saudades. Depois da Rússia você foi para onde? Depois eu voltei. Tive uma passagem no Bragantino, depois eu fui pro Cazaquistão. Fiquei quase um ano lá. Aí voltei em 2016, aí até hoje estou pelo Brasil. Você teve uma passagem muito boa no Guarani também, né? 2016 eu passei pelo Mirassol, a gente foi lá, foi vice-campeão da 2. Aí já fui pro Guarani, a gente foi vice-campeão da Série C e foi ali que é um clube que eu tenho no coração também, que me abriu as portas e fui muito feliz lá também. Legal. Você começou em onde, Ferreira? Cara, como eu sou do Rio, né, interior, comecei lá no Rio, passei por várias equipes lá, né, até times profissionalizantes, até ter a oportunidade de jogar a Taça São Paulo, né, 2005, pelo Angra dos Reis. Então foi ali que eu consegui me destacar e daí para fora do Brasil e ficar lá até 2014. É uma história que a gente conversa com os jogadores, né?
e muito se fala assim, né, o Patrício, vai o Neymar, aí você vai falar do Suárez, né? Você vai falar do Vidal, mas a grande, absoluta maioria dos jogadores tem muito essa história, né? De às vezes ir para um cenário que nem o Ferreira ainda foi para um cenário da Rússia no momento que estava decolando, mas tem muitos jogadores que vão aí para cenários que não tem absolutamente nenhuma representatividade e a carreira é tão vitoriosa quanto, né? Cara, foi... Você vê essa coisa também de lá no Chile também muitos jogadores que saem, você fica sabendo que saem muito cedo, tem esse sonho também de eu quero sair do país, mas às vezes o sair do país não significa que vão sair também para um lugar tão bom. Exatamente. Não, agora em proporções, por exemplo, o Uruguai é o país que mais exporta jogadores, é impressionante, o país de 3 milhões de habitantes exporta uma quantidade de jogadores, você vê uruguaios em todos os lugares do mundo, em grandes times, pequenos, médios, em todo lugar. Chile já um pouco menos, né? Apesar de ter uma produção boa de jogadores, mas muito menos, comparada com o Brasil, que exporta 800 jogadores por ano, impressionante. Impressionante a quantidade de brasileiros que você tem no mundo inteiro, é incrível. E agora no Brasil, começou a ter um fenômeno que talvez daqui a uns anos a gente colha isso de uma maneira negativa, é que começou a sair muita gente com 15, 16 anos, né? Muita gente que sai muito cedo e a gente nem fica sabendo, a gente nem conhece e de repente aparece num clube lá e aí ou aparece como brasileiro ou aparece como francês, como italiano, como, enfim, das mais diversas nacionalidades. Você teve alguma proposta no início, assim, ali, ainda garoto, assim, para ir para fora? Então, sempre joguei num clube que era tipo um clube de empresário, né? Que era afiliado a um clube de segunda divisão lá do Rio, e a gente jogava, mas a intuição, a intenção dos caras era sempre mandar jogador para fora. Então, a gente treinava ali, jogava, já visando uma oportunidade na Alemanha, que os caras tinham, né? Brecha na Alemanha, ou na Espanha, ou algum lugar assim. Então, eu nunca tive essa proposta, mas sempre os caras visavam isso, de mandar jogador para fora, porque já era difícil, né? Naquela época. É por causa da moeda, né? A moeda, a gente, às vezes, mas tá saindo muito cedo. É que, cara, vamos ver, o euro chegou a 6, agora é 5 e pouco, mas a diferença é muito grande. Quando você fala assim, o cara ganhar 5 mil euros, o cara que ganha R$1.000. Aí eu falo assim, não, lá você vai ganhar 1.000 euros. Aí o cara fala, tá bom, mas é 5, 6, quase 6 mil. Então é algo que não tem como uma concorrência sadia. A não sei, lógico, os grandes clubes que aí tentam, né? Mas mesmo assim é um risco muito grande. Ô Patrício, fala um pouquinho como é que tá a sua vida por aqui. Você segue correspondente? Continuo como correspondente. Eu vim aqui no Brasil por 6 meses, na época de 74. Estamos vivendo uma ditadura militar no Chile e as meios de imprensa estavam todos muito sufocados, jornalistas também eram pressionados. E aí me ofereceram vir por 6 meses para uma criação de um jornal de circulação latino-americana, que era Decisión, e a agência que trabalhava, que era Orbe, ia ter um ponto a ponto com a DPA, que é uma empresa alemã. Sim. E aí fui ficando, de repente o governo militar começou a tomar e encampar mais coisas, aí encampou a agência, encampou esse jornal. Mas você veio como? Você veio sozinho? Não, eu vim sozinho na época, depois veio a minha mulher, acabamos nos separando acá e conheci uma brasileira, aliás, uma estrangeira aqui, era uma egípcia aqui. Aí tive 2 filhos e depois agora com a minha mulher, estou há 25 anos, ela é brasileira, temos mais um filho. E a vida está bem estabelecida. É difícil de você sair de um país, por exemplo, como o Chile, vir para o Brasil e tentar retornar. É muito difícil. Você deve ter vivido essa experiência, mas, claro, você ia jogar. No caso de vir a viver, a ditadura durou 17 anos. Aí você vai se acostumando e quando você começa a fazer as comparações, Chile e Brasil, o Brasil já está de 10-0 em tudo. Por mal que o Brasil esteja, é um país que te oferece oportunidades, um país que te recebe assim com um carinho imenso. Eu sou amigo de 1000 pessoas aqui, convivo com elas periodicamente. Nunca tive nenhum problema de ser estrangeiro aqui no Brasil. Nunca, em nenhum momento me senti ou que alguém me fizesse sentir estrangeiro, chamando qualquer... Nada. Ao contrário, me sinto melhor aqui que no Chile. Quando eu volto para lá, eu falo, esse aqui brasileiro. Hoje você é conhecido da rádio
Rádio Cooperativa. Rádio Cooperativa e vários médios da Chile, Argentina, sim. Canal 26 e outros médios mais que eu. E aí você colaboro. tipo abriu seu leque, porque aí você enraizou, então você entrou em contato com os veículos de lá e falou, ó, Normalmente eles te procuram, né? Sim, sim. Procuram para fazer matéria. E Brasil é um país que produz jogadores de futebol e informações. Informações são milhares. Todo dia tem uma informação nova. aqui não tem monotonia não, aqui ninguém descansa não, porque aqui o negócio é... Impressionante como se fabrica ou se produz notícia aqui nesse país, de todo tipo, esportivas. O Brasil é uma potência mundial, se você quiser, e uma das maiores potências na América Latina de futebol, vôlei, tênis, que teve uma época com Guga, e uma série de outros esportes. Depois tem política, economia, e tudo gira em torno assunto aqui, assunto você não tem, mas não falta. Assunto aqui no Brasil. E o Chile, eu tive no Chile algumas vezes, mas eu lembro de uma viagem minha que eu fui em 2006 e eu fui acompanhar, na época eu trabalhava com o pessoal do Corinthians. E aí era aquele time que tinha sido campeão brasileiro de 2005, estava jogando Libertadores, acho que se não me engano a gente foi jogar contra a Universidade Católica. E aí, era o cenário é maravilhoso, que ele fica abaixo do estádio, do lado das Cordilheiras, ali, aquele, no final de tarde, baixa aquele sol assim. E aí fica aquele negócio frio danado, mas aquele vermelhão assim na cordilheira, é uma coisa espetacular. Só que naquela época, o Chile, a gente até brincava que era a Europa na América do Sul, pelas ruas limpas, pelo um país organizado. Aí, há alguns anos, agora, recentemente, eu tive por conta de eliminatória, e aí eu já vi um outro Chile. Aí já é um Chile, aí já vi gente ir na rua que eu não tinha visto antes e tal. Como é que está o Chile hoje, depois desses problemas políticos que passaram? Bom, nós tivemos uma época muito boa, depois do fim da ditadura, teve um par de presidentes que levantaram o Chile muito bem. O Chile entrou no Concerto Mundial, primeiro exportador de cobre, uma série de outras coisas, e começou a crescer o país e a progredir. Mas isso te gera uma certa desigualdade, que é mínima, porque no Chile, por exemplo, tínhamos até 2 anos atrás 8% de pobreza. O Brasil tem quanto? 35, 40. Então as diferenças não são tão grandes, mas tinha uma certa insatisfação, principalmente estudantes, para ir modificando um pouco, basicamente a Constituição do Chile, que não vai resolver absolutamente nada. E veio um estallido social, que você deve estar falando aí, em 2019, em outubro, estallou, romperam, quebraram estações do metrô, incendiaram prédios públicos, transporte público, e um caos generalizado, pero impressionante, nunca se viu, todo organizado, porque foi em um par de 3 ou 4 dias que destruíram tudo. E isso continua. E hoje, por exemplo, estamos com um governo, cara muito novo, 35 anos, pouca experiência, diria que nenhuma experiência, montou um gabinete muito ruim e já teve esse problema da Constituição, que foi rejeitada pelo povo chileno. E continua essa polarização, que infelizmente está se dando aqui também, né? Duas forças, esquerda e direita, e não tem uma terceira via para você poder ter uma alternativa, né? E o Chile está enfrentando esse problema bastante sério e pararam de investir no Chile, os grandes capitais estão saindo, e aí vem um empobrecimento geral, e Chile tem o mesmo caminho que o da Argentina, com 70% e 70% de inflação há um mês, coisa que é absurdo. E depois a Venezuela, que está com 2.300% de inflação nos últimos 5 ou 6 anos, e o populismo não resolve absolutamente nada, e infelizmente querem introduzir o populismo lá no Chile, né? E sua família de lá, como é que... Bom, a minha família, a maioria deles está saindo, né? A maioria mora fora, no Canadá, na Austrália. Os poucos que ficam lá estão já meio aposentados, permitem viver de certa forma, mas também não muito bem. E o Chile está sofrendo muito. Você chegou a rodar pela América do Sul alguma coisa, Ferreira? Eu só fui passear na Argentina, né? Na Argentina? Joguei com um amigo lá, um argentino, né?
Então, a gente de férias, aí ele me convidou, fui passar. Comer um chouriço? Porra, os caras carne boa, né? muita carne. Pra comer. Aliás, quando Me levou pra comer, porra, só carne. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei um mês sem querer ver carne. A carne é boa. A Argentina é um país lindíssimo. Olha, a Argentina teve metrô em 1913. Sim. Junto com a Europa, vários países que são desenvolvidos não tinham metrô nessa época, em 1940, 46 começaram, eles já tinham nessa época, e um desenvolvimento em todos os aspectos impressionante, a educação deles. Agora, um desastre. Você foi quando? Acho que foi em 2011, eu acho. Ainda não estava tão ruim como está agora. Foi em 2011, fui lá para Buenos Aires. Lá infelizmente, esses dias eu vi uns vídeos da Casa Rosada ali, aquela praça, né, em frente ali. Infelizmente a Praça de Maio e é um cenário que lembra até a nossa Praça da Sé aqui em São Paulo, infelizmente. Assustador. De gente na rua e, pô, lembrar tudo aquilo que foi é bem complicado. Uma pena. Aliás, os grandes centros a gente tem visto isso, né? O Rio de Janeiro também, infelizmente, você vai na região central ali que, pô, a região central do Rio de Janeiro, ela é um patrimônio não só do Estado, mas ela é um patrimônio do país, né? Ali, as grandes decisões do país foram tomadas ali naquelas ruas ali, bem próximo ao porto. E patrimônio mundial. Sim, e hoje em dia também muito degradado, né, Fê? Impressionante, né? Aqui em São Paulo também está... o centro de São Paulo, infelizmente... A Avenida Paulista, o centro... houve uma mudança de foco, né? Primeiro, as grandes empresas, elas eram localizadas no centro, aí depois elas foram para Paulista, aí elas migraram para Berrini, e da Berrini elas migraram para vários business centers que tem nos bairros, e aí o centro foi se degradando. Hoje a Paulista ainda respira um pouco, mas o centro é um caos e a Paulista caminha para isso. Ô Ferreira, me fala uma coisa, cara, a gente está falando da Copa Paulista, é uma competição que dá vaga para Libertadores, não, para a Série D e para a Copa do Brasil do ano que vem. E o São Caetano com um time modesto, mas muito bem montado, diga-se de passagem, com peças interessantíssimas. É impressionante a regularidade desse time. 12 jogos, apenas uma derrota em 12 jogos. Qual que é o segredo desse time? Pô, cara, eu só tenho que parabenizar a rapaziada, porque rapaziada trabalhadora pra caramba. Tem que também dar os créditos pro Márcio também, que não tá mais com a gente, que montou esse time. Foi escolhido a dedo junto com o Axel ali, fez uma mescla, né, de jogadores experientes com rapaziada mais nova. E o mais importante de tudo, né, que a rapaziada que veio estava disposta a trabalhar e lutar pelo objetivo. Então o segredo do sucesso é esse, cara. Quando todo mundo está comprometido, independente das dificuldades, a gente se fechar, porque a gente se tornou uma família, mano. A gente tá fechado ali e cada jogo que passa a gente entra, olha um para dentro do olho do outro e já sabe que um tá querendo, o outro tá querendo, entendeu? Então a gente tem o mesmo pensamento de ser mais forte. Ser mais forte, a gente sabe que o nosso elenco é um elenco modesto, mas eu não tiro o mérito nenhum dos nossos jogadores, porque jogadores que tem nossa aí, com certeza poderia estar jogando uma Série B, uma Série C. Com certeza, isso eu falo pra você porque já passei em alguns lugares aí, eu tenho certeza disso. Mas é isso, cara. O sucesso a rapaziada, a união da rapaziada, e todo mundo tá querendo o mesmo, tá focado no mesmo objetivo. E vocês têm uma mescla, né, de jogadores experientes, jogadores rodados, mas tem uma molecada boa subindo que também, mesmo que às vezes não estejam sendo aproveitados em todos os jogos, mas eles dão um nível alto de treinamento para vocês no dia a dia, alguns mais no sistema ofensivo ali sendo utilizados e até desempenhando muito bem. É importante, né, ter essa coisa também da referência do mais experiente, do mais novo, e lidando com respeito, todo mundo junto, né? Cara, isso aí é fundamental, porque eu já sou um cara já experiente, né?
Então já tô meio cascudinho. Eu sou chato. Eu sou chato. Ferreira é daqueles que cobra, eu já vi. Eu sou chato e tipo, eu sou um cara parceiro pra caramba. Você me vê assim, vai ver sempre rindo, sempre brincando com todo mundo, mas na hora do sério ali, o sério é sério. Então, o moleque escuta a gente, isso é muito importante. Sempre tá direcionando. Então ele tem a sua humildade também e ter o querer em crescer, né? Isso é o mais importante, que eu fico feliz de estar agregando, né, na carreira dos meninos que estão começando, né? Tipo, aquela, faz aqui, não faz aquilo lá, porque tal, na hora de dar uma chamadinha mais dura, depois chama de cantinho, conversa, e isso é importante. Os atalhos do campo, né? Você acha que a seleção chilena não soube fazer esse processo de troca de geração, e talvez por isso ela esteja pagando o fato de, apesar que tem uns ainda que sonham de ir para a Copa, né? Ainda não recurso ainda. Não, já acabou. Já vem então, mas acabou, né? eles estão. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando assim, mas a FIFA já deu ponto final. Não, mas eles querem ir na Suprema, não sei o quê. Eu falei, já não tem mais apelação. Porque é um país que tem o futebol como destaque, tem talentos, mas talvez não teve esse time de mesclar no momento certo a molecada com quem já estava caminhando para o final da carreira? Olha, eu acho que o Chile, como seleção ou como clubes, não escapa aquilo que está acontecendo no mundo inteiro, ou no Brasil, na América Latina em geral, ou na Sul-América mais exatamente. Uma qualidade dirigencial, os caras que administram o futebol da pior qualidade, impressionante. Porque antigamente nós tínhamos aquelas pessoas de boa vontade, que talvez não tivessem formação, mas eram caras honestos, que investiam no time, que, sabe, hoje não, hoje você vê, por exemplo, a maioria dos clubes lá no Chile são clubes empresas, são empresários que investiram, que compraram o clube, e qual que é o interesse dele? Não é lutar por um título, não, é pegar jogadores, formar e mandar para diversos lugares, Europa principalmente, onde pagam melhor. Então essa é a visão que se tem. A Federação de Futebol do Chile caiu em mãos dos piores. Eduardo Jadwe, que está preso ainda lá em Miami, junto com uma série de dirigentes da FIFA que cometeram uma série de irregularidades. Isso prejudicou muito. Por quê? Porque o pessoal de boa índole fala, não vamos me meter nesse assunto que é meio... Né? E aí se prejudica quem? Os jogadores. Por quê? Porque você tem, aqui por exemplo, no Brasil, tem 1000 caras de talento. Você mesmo passou por vários clubes, foi para a Europa, foi bem recebido e está jogando. E lá no Chile se perdem muitos garotos que poderiam ser, por quê? Porque não entrarem nisso aí, tem que ter muita força de vontade, uma série de outras coisas. E o Chile se perdeu nisso aí. Nós tivemos uma geração dourada, que eles chamam, que para mim começou muito antes, porque sempre tivemos bons jogadores, Elias Figueroa, que jogou aqui, Montarangues, e uma série de jogadores que tiveram um nome e um prestígio. Zamorano, que chegou a jogar aqui com a América contra o San Caetano. Zamorano. E teve uma geração boa de jogadores, mas não foram aproveitados. Por quê? Porque os clubes começaram com exatamente, dizer, não, peraí, vamos formar garotos aí de 15, 16 anos, os pais eram contratados e não estavam para fora. Então não teve essa transição para dizer, peraí, vamos fazer uma renovação, não sei, não digo violenta, mas pelo menos gradual para poder ir incrementando. Mas não fizeram absolutamente nada disso. Aí os times, por exemplo, a Universidade de Chile, que foi um time importante, está no último lugar, está caindo para a Série B. E vários times. Colo-Colo agora começou de novo a remontar, mas teve uma época muito ruim. E eram times assim que sempre disputaram Taça Libertadores, Sul-Americana, uma série de torneios internacionais. Então eu acho que o Chile está atravessando esse período muito oscuro, muito difícil, e que se agrava agora com a situação política, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma história boa do Chile, que é engraçada, que a gente diz que não existe unanimidade no mundo, né? Que a unanimidade é burra e tal. Mas eu lembro que o Corinthians contratou uma época um goleiro chamado Johnny Herrera. Johnny Herrera. E eu particularmente não era muito fã desse Johnny Herrera, tinha minhas ressalvas em relação a ele, achava ele meio espalhafatoso e tal. E aí, enfim, fui pro Chile. Aí eu falei, eu vou ver se isso é uma impressão minha.
Aí, e na época ele estava jogando na Universidade Católica. Universidade do Chile. E aí, mas ele já havia jogado na Universidade Católica e já havia jogado no Colo-Colo. No Colo-Colo? Não, acho que nunca jogou no Colo-Colo. Ele jogou na Universidade do Chile. Mas aí eu peguei um taxista e aí eu falei pra ele, pô, que time você torce? Aí ele, Colo-Colo. Aí eu falei, pô, o que você acha do Johnny Herrera? Que joga no Corinthians, no Brasil. E ele falou, pô, ele é horrível, ele é um goleiro péssimo, não sei o que. Eu falei, pô, bacana, né? Aí cheguei lá na Universidade do Chile, um dia antes, tal, fui lá visitar o pessoal. E aí eu falei, pô, gente, e o Johnny Herrera aqui, como é que foi e tal? Ah, graças a Deus foi pro Brasil, ele é péssimo, que não sei o que, Aí tudo bem. Aí, dia depois, teve o jogo do Corinthians contra a Universidade Católica. Aí eu conversando com os diretores da Universidade Católica, e aí eu falei, pô, e o Johnny Herrera? Pô, vocês brasileiros são loucos, tanto goleiro que tem lá, vocês pegaram o pior goleiro do mundo. Aí eu falei, caramba, é impressionante. Eu não gostar dele, aí eu fiquei meio assim, mas ninguém no Chile gosta dele. Esse aí era uma unanimidade. Era unanimidade, realmente. Como que era você via o Johnny Herrera? Porque você acompanhou ele aqui no Brasil. Eu acompanhei, né? Mas aí tem uma diferença minha como torcedor, né? Eu era amigo do Johnny Herrera, muito amigo, assim, então aí, para mim era diferente. O meu lema é o seguinte, o lema do Ferreira é você jogou, você sabe, o meu lema é o seguinte, amigo meu não tem defeito. O dia que eu fizer uma marca vai ser essa, amigo meu não tem defeito. Porque eu falo isso há muito tempo, então você seguiu o meu lema. Um episódio engraçado com ele, fui lá, entrevistei ele, tal, quando veio, e marcamos uma outra entrevista que eu tinha que fazer para a TV em shopping center que tinha lá perto do Anália Franco. Perto do Parque São Jorge. Na época ainda eles treinavam no Parque São Jorge. E aí teve um desentendimento. O que aconteceu? Eu entendi que era em um determinado lugar, que era no Anália Franco, e ele entendeu que era em outro lugar. E eu chego lá, cameraman, tal, não sei o que, começo a esperar, e começo a ligar e não me atendia, e passou uma hora e, puta, ele foi lá e reclamou. Meus colegas falaram assim, porra, Pato me deixou esperando, não apareceu. Falei, não, foi ao contrário, eu que fiquei, puta, os dois tinham marcado em lugares diferentes. Você vê que além de ruim de bola, ele também não anotava direito. Aí embarcamos lá na Avenida Paulista, chegou lá, tá uma bela entrevista na Avenida Paulista. Não, comigo, notícia, agora, logicamente que não era um jogador, isso jogou na seleção. Isso, jogou na seleção. Mas para jogar em Corinthians ou jogar qualquer time grande do Brasil, você tem que ser muito, muito bom. Quer dizer, não é difícil você. A exigência do futebol brasileiro é muito grande, você deve ter sofrido muito isso aí. Quem trouxe o Johnny, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que quem trouxe foi o Passarella. Não, acho que não foi nessa época, não. Não foi naquela época? Não, estava Leão como técnico. Leão, é verdade. Foi depois da geração MSI, né? Não, e Emerson Leão, cara, que incrível, porque ele não gosta de estrangeiros. Ele não odeia estrangeiros, principalmente argentinos. Ele gostava de um argentino, que eu lembro que eu trabalhei com ele no Palmeiras, que era o Sérgio Gioino. Atacante, Gioino. Também é um grande. Mas era o atacante que todo mundo falava mal, aí o Leão acho que falava assim, se todo mundo não gosta, agora eu vou gostar também. Ô Ferreira, além da você jogou, você sabe, você pensa, né, que é uma coisa que eu já estou projetando para o futuro aí, mas você pensa em ser treinador, em ser gestor, depois que você encerrar a carreira? Já é empresário? Então, por que não, né? Então, Luciano, isso aí já me fizeram essa pergunta, eu acho que eu não tenho perfil de treinador. Não tenho perfil de treinador, nem comissão técnica. O que eu gosto de fazer? Eu gostaria de trabalhar como intermediário. Sim. Porque eu gosto de chegar e ver aquele jogador ali. Eu olho assim, dou uma observada, eu não sou bom de bola, não. Mas eu sei ver o cara que é bom de bola, que sabe. Você eu costumo falar pra molecada, falei, hoje em dia 50% do jogador é postura, meu irmão. Se você não tiver postura, parceiro, exatamente. Eu vou chegar, vou vir pra ver você jogar. Aí você já vem tudo assim, todo caído, eu já vou embora.
O cara tem que ter postura. Então, eu falo isso porque eu sempre, né, sempre esticava o peitão, né? Então tem que ter postura. E eu gosto disso. Eu gosto disso de ver jogador e tal. Mas quem sabe, né? A gente não sabe do futuro então, aí. Sem querer te contrariar, anos atrás São Paulo trouxe um meio-campista que era excelente, um tremendo jogador, Coto Sierra, José Luis Sierra. Sim. O cara jogava muito, mas e chegou aqui com um problema muscular, tem um corte na perna interno, 1000 problemas. E ele, a única coisa que ele não queria ficar aqui, queria ir com sua família, ter pai, tal, e um cara criado assim, em família, e não estava se adaptando, tal, não sei o quê. E um dia fomos assistir o jogo aqui no Santo André, São Paulo, Santo André, no estádio aqui. Sim. E ele estava fora, você estava aqui, e de repente o Tele Santana estava aqui. Tele Santana, que era um tremendo técnico, e começou, ele fez não sei se errou ao tirar o Palinha, que era o centroavante, e colocou outro, mas não sei o que, e o público não gostou, quer dizer, não o público, os torcedores de São Paulo. Começaram a xingar ele de qualquer maneira, mas xingavam tanto, xingavam. Aí o Coto Sierra vira para mim e fala assim: olha, a última coisa que eu seria na minha vida seria técnico de futebol. Jamais na minha vida gostaria de ser. E isso incluso com palavras chilenas. Passou muitos anos, um dia vou no Chile, União Espanhola jogava contra a Palestina, o meu time. Quem que era o técnico da União Espanhola? Coto Sierra. Não, depois passou para Colo-Colo, esteve quase na seleção e agora está treinando na Arábia. Então, por isso que te falo. Eu conhecendo o Ferreira, eu vejo assim, lógico que é um processo, mas eu vejo a forma como ele tem um carinho, um cuidado e às vezes a forma dura, mas até na forma dura que ele chega didático, assim, com os mais jovens. Eu vejo você hoje, por exemplo, um baita treinador, por exemplo, um sub-20, assim, porque, não sei, na minha coisa, porque você tem essa coisa de... E isso é muito legal, porque você sabe e você não tem nenhum pudor de dividir aquilo que você aprendeu com outras pessoas. Tem muita gente que fala assim, não, é problema deles. E você tem essa coisa, né, de dividir isso. Porque eu sempre fui assim, né, cara, e eu, quando tenho um problema, mesmo que não seja meu, eu estou dentro do contexto, o problema passa a ser meu. Então eu não consigo sair, tipo, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Você está comigo, a sua dor é minha dor também. Então o que acontece? Eu fico sentindo com aquilo, isso me consome de uma tal forma que até às vezes me faz mal. Né? Porque às vezes eu absorvo coisas que não são minhas e aquilo acaba, e já junta com meus problemas, então... E eu sou um cara que não sou muito de falar, eu guardo muito pra mim, sempre muito fechado. Aí quando estoura de vez, sempre dá uma merdinha. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, mas eu sempre fui em todos os lugares que eu passei, todos os clubes que eu joguei, até hoje, eu sempre tive um prazer aonde ser capitão, né? Sempre fui capitão e tal, mas eu nunca cheguei e tentei impor alguma coisa. Eu sempre fui, meu jeito de ser, tratando os outros com respeito e isso de uma certa forma vai trazendo uma liderança para você que já tem que ser sua. Então eu sempre falo com os mais novos. Eu já estava conversando com o Vitão, aí eu estava explicando para ele sobre liderança, que a liderança não é aquele que você chega lá e vai falar, meu irmão, você vai fazer aquilo ali para mim, não, você vai conquistando a pessoa do jeito que você é. Sabe? E daqui a pouco você, tá fazendo uma coisa, um pensamento, a pessoa já tá te entendendo, já tá fazendo tudo ali com você e tal, e assim vai. Então é que ele fala, a gente tem a forma dura de lidar, mas eu jamais vou falar de uma forma dura para te botar para baixo. Eu sempre vou jogar, vou te falando duro, mas às vezes a gente tem que ser duro. Claro. Para a pessoa se ligar, mas sempre para jogar para cima, entendeu? É um ponto de vista legal e é lógico que é uma carreira, mas enfim, com experiência, né, no futebol europeu, especificamente na Rússia, né, lógico, além dos outros locais que você foi, mas a Rússia disputou Série A, Série B, Série C de brasileiro, disputou grandes competições com grandes torcidas. É bom que siga na carreira ou de alguma maneira dentro do futebol também, porque tem muito ainda que, primeiro que
a colaborar com o São Caetano aí nos próximos anos e tomara que renove por muito tempo, porque ele e o Cunha lá estão a zaga, poxa, só vê que o time só tem uma derrota em 12 jogos, tem uma das melhores, o melhor sistema defensivo da competição. E com baita goleiro também, que também é experiente, que é o Luiz, capeta, enfim, né? que tá indo bem. Ô Patrício, me fala uma coisa, você lembra do São Caetano da João Avelange, você acompanhou o Santo André também, que é aqui também da região do ABC, campeão da Copa do Brasil no Maracanã, e hoje a gente está tendo um resgate do ABC, né? Hoje o São Caetano é o único time do ABC que está em atividade nesse momento, né? O Santo André foi eliminado na primeira fase da Série D, o São Bernardo foi muito bem, não chegou à final, mas chegou se classificou para a Série C, conseguiu acesso para a Série C. Então, assim, aos poucos começa a viver essa expectativa, e o São Caetano tá na briga aí para conseguir uma vaga ou para a Série D ou para a Copa do Brasil. Mais ainda, diante daquilo que você presenciou, é muito pouco, né? Porque você presenciou as duas equipes jogando primeira divisão no Brasil, né? Exacto, y no solo primero, imagina disputar final de Libertadores que conseguimos contra Olimpia. Para mí San Caetano es una incógnita, porque San Caetano, Santo André también, porque es un centro importantísimo. San Caetano es una de las mejores ciudades de nivel de vida do Brasil inteiro. San Caetano tem ingresso... Melhor IDH do Brasil. Exatamente. E tem uma série de virtudes que tem esta cidade, Santo André, São Bernardo, o ABC completo. Mas me extraña que o San Caetano no tenha permanecido com esse mesmo nível de jogadores, de clube, de instituição. Não sei qual seria não sei, sempre umas perguntas que me faço, porque eu vi esse San Caetano excelente, tinha grandes jogadores, mas impressionante, como tinha o Jair Pisserni, que conseguiu fazer um excelente trabalho e que depois não tinha continuado. E essa é uma das perguntas que me gostaria de fazer a vocês que estão aqui. Primeiro, como um time dessa qualidade e depois uma cidade assim como San Caetano não tinha um time que esteja disputando aí Série A em lugar. Opa, pera aí que tá chegando aqui, ó, o nosso Marcelão aqui, porque aqui a gente tá no Super... Vem cá, Marcelão, Isso aqui é uma picanha com uma mandioquinha que é cremosa pra vocês. Ô, rapaz, você vê que aqui todo mundo põe aqui. Aqui todo mundo passa bem aqui, rapaz, você vê que... Aí, Ferreira, você pensa... Você jogou, você sabe. Você pensa que aqui você fica à vontade aqui, porque... Aqui a gente é muito bem tratado, o Marcelão aqui no Super Copão. Tá aqui. Pra produção não precisa não, viu? Produção. Daqui a pouco a produção vai Produção se deixar. O Chile também tem uma coisa com. Não, continue, por favor. Não, perdão, não. Quero que me respondam vocês dois. O que aconteceu? Deixar pro Luciano, eu vou mais tempo de casa. Cara, o São Caetano foi um time que teve grandes investimentos, né? De uma empresa muito grande da cidade, uma empresa nacional, né, que era o Grupo Casas Bahia, porque a Casas Bahia começou aqui em São Caetano, né, através, né, da família Klein, e aí o pai era, junto com o ex-prefeito Tortorella, que faleceu em 2004, eles tinham uma relação muito próxima, e aí ele acreditava muito, e aí o seu filho seguiu, o Saul Klein, investindo muito com uma gestão. Só que as coisas começaram a partir de 2008, ali, 2007, 2008, o time acabou perdendo, porque até 2002 foi vice-campeão da Libertadores, mas 2004 foi campeão paulista, jogando contra Corinthians, contra Palmeiras, contra São Paulo, foi campeão paulista em 2004 da primeira divisão. 2007 foi vice-campeão paulista, perdeu para o Santos na final. Só que, e aí a partir de 2008 a coisa realmente começou a cair. E o time foi para a Série B, e depois ficou um ano, e aí depois foi para a Série C, e aí foi caindo, e Série B, você joga a Série B, você ainda está garantido, mas aí você cai para a Série C, e depois você cai para a Série D, aí você não tem nem mais vaga. E aí, infelizmente, foi assim, pararam os investimentos,
e não houve uma busca de recursos, e o time infelizmente não conseguiu manter o nível de investimento, o nível de recursos. Os jogadores acabaram se afastando, e aí o nível da reposição não era a mesma, e foi infelizmente uma sequência que levou o time hoje a estar sem nenhuma divisão na esfera nacional. Hoje ele busca, né, com o trabalho do Ferreira, com os jogadores, com a comissão técnica, voltar à Série D do Brasileiro, porque não tem nem vaga na Série D, e no Paulista está na Série A2. O ano passado disputou A1, caiu, né, porque tinha sido campeão em 2020, caiu numa campanha muito triste, 12 jogos, 9 derrotas e 3 empates, nenhuma vitória, foi muito ruim, ficou em último lugar, e agora tenta resgatar. É uma nova gestão, presidente novo, uma gestão nova, mas também assim estão passando por alguns problemas internos e estão buscando recuperar tudo isso, e infelizmente isso vai para dentro do campo, né? A gestão, os recursos, hoje não dá mais para fazer futebol com amor só, né? Você precisa fazer futebol com organização e com dinheiro. Também não adianta ter só dinheiro, que não faz futebol. E por conta dessas coisas, assim, o São Caetano hoje chegou nesse momento. A gente, lógico, acompanhando aqui da cidade, você me conheceu há 20 anos acompanhando São Caetano, e é uma realidade que hoje eu faço parte até do quadro de servidores do São Caetano. É uma alegria muito grande, mas eu vivo esse time há muitos anos, né? Comecei a frequentar o São Caetano em 98. Então, a gente lamenta, mas é algo que precisa ser resolvido por pessoas e por atitudes. Não dá para projetar uma coisa, e é um cenário que muitos clubes passam, né? A gente vê aí clubes importantes do futebol brasileiro, o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil, sabe? Viveu um hiato aí que parou o clube, né? Você vê a União São João de Araras, que foi um clube importante também. O Red Bull, que foi vice-campeão brasileiro, que não era Red Bull, era Bragantino, e de repente o time ficou ali numa situação que teve que se vender, né? Teve que vender o Bragantino, teoricamente, né? A vaga do Bragantino, mas o Bragantino não existe mais, né? Hoje é o Red Bull. Então, é um cenário do país. Inter de Limeira, lembra? Inter de Limeira, um time que já foi campeão paulista. Então, assim, são equipes que infelizmente estão aí indo para o Rio de Janeiro. O América sempre fez frente aos grandes do Rio, sempre eram jogos importantes. Hoje o América no Bangu, hoje são times. Bom sucesso. São times. Chile uma vez para um torneio, ganhou o torneio hexagonal lá no Chile, bom sucesso. Sim, hoje. Mas você sabe que eu conheci o São Caetano só para posicionar o Ferreira. Fizemos uma reportagem, na época era na Atibaia, me parece que se considerava. E fomos lá porque veio um cara da Itália, italiano, que era cameraman, que pediu um trabalho para ele, para mim, para fazer uma matéria com o São Caetano, que era um dos melhores times, tinha uma performance tão chamativa que na Europa queriam saber quem que é esse São Caetano. Foi impressionante. Não, eu tenho um jornal em casa guardado, que saiu do São Caetano, era o 5º melhor time do mundo. Do mundo, exatamente. Foi isso pela ESPN Internacional. Exatamente. E 2002 foi isso. O Real Madrid foi até depois foi campeão mundial. E era Real Madrid, se eu não me engano, Milan, Manchester United. Eu sei, tinha mais uma equipe, Milan, Manchester United, tinha mais. Eu não sei se era a Inter de Milão também, que estava numa. Enfim, e o São Caetano era eu acho que era o Boca Juniors. Boca Juniors era o quarto. E o São Caetano, o 5º melhor do mundo, cara. E aí é surreal você pensar nisso. E assim, não é uma pesquisa que a gente inventa, né? Mas era uma coisa assim, que veio de fora, da ESPN Internacional. E porque realmente os números eram absurdos. O São Caetano fez aquela Copa João Avelange de 2000, chegou em vice-campeão com o Vasco, mas no ano seguinte foi vice-campeão de novo, mas foi vice-campeão com o Atlético Paranaense. Mas, pô, é difícil você ser vice, mesmo perder as duas finais, mas chegou na final 2 anos seguidos no Campeonato Brasileiro, que
era um campeonato importantíssimo. Pô, o Flamengo vinha jogar aqui, era pauleira. O Corinthians ficou anos sem ganhar do São Caetano. Era, né, o pessoal até mais antigo falava, pô, que era uma pedra no sapato, né? Então ele sempre vendia muito caro até quando perdia. Era um time e de repente, mas eu acho que o momento é de esperança, porque passa um momento difícil, mas é uma realidade hoje que a gente tem, que como você falou, né, do futebol chileno, assim, que a gente vê o próprio Universidade Católica, a Universidade de Chile, o Colo-Colo, eram equipes, quando você olhava ali na tabela da Libertadores, que os clubes brasileiros iam enfrentar, sabia que não ia ser fácil, né? E hoje, poxa, é só você ver, há 3 anos a final da Libertadores é de 2 equipes brasileiras. Aí o pessoal falou assim, não, vai mudar a tabela, o formato, mas não tem como mudar, porque dos 4 da semifinal, 3 era brasileiro. E então, assim, só se começar a colocar todos os brasileiros num grupo só, porque do jeito que tá, o nível aumentando, você vê, a gente teve River Plate e Boca Juniors fora das quartas de final. Eles não chegaram nem nas quartas de final da Libertadores. Então, a realidade do cenário Não, o Brasil tem uma vantagem muito grande com respeito aos demais times. Você pode ver todos os times brasileiros nesse momento fazem fortes investimentos, trazem caras de fora, repatriam jogadores. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense. Eu acho que é muito difícil você competir com o futebol brasileiro hoje. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês dois que é importante, né? A gente está, né, nessa resenha do esporte, não existe pergunta melhor numa resenha de futebol do que o seguinte: e a Copa do Mundo? O que você acha, Ferreira? Você acha que nossa seleção... Olha, cara... Como é que você tá? Você tá acreditando? Pô, acreditar, eu vou acreditar sempre, né, cara? Independente de qualquer coisa, eu sou brasileiro, né, menino? Tem que acreditar na rapaziada. E eu acredito que a gente possa levar essa Copa, né? Mas a rapaziada tem que querer, né? Aquele negócio, tem que entrar lá focado e formar aquela família mesmo, porque eu sempre vou acreditar, cara. Eu sou patriota, entendeu? Nunca você vai ver eu falando mal da minha seleção, meu país. Costumo falar até que eu joguei com muito argentino, conheci muito argentino. Nesse caso aí, meu irmão, os caras são sinistros pra cá, os caras são patriotas pra cacete, meu irmão. Os caras são bravos. Ontem mesmo pode estar na draga que for, ele... Não, o videozinho no TikTok eu mandei pra um amigo meu, né? Jogou até no Boca Juniors, no Hector Bracamonte. Ele agora tá trabalhando lá no Boca Juniors, nas categorias de base lá. Eu mandei um vídeo dele de um argentino pequenininho falando da Argentina, que era um malíssimo, que ele era preferido brasileiro. Aí ele me respondeu de manhã: esse moleque é um traíra, esse pendejo. Entendeu? Não, brasileiro é melhor. Não, cara, eu sempre... eles são malíssimos. Messi, não, os brasileiros são os melhores. Então, o pessoal fala, eu queria ter a beleza que minha mãe acha que eu tenho e a autoestima que o argentino acha que ele tem. É o que eu falo. Isso eu aprendi a admirar, né? Joguei com muito argentino, tenho vários amigos argentinos, então eu aprendi a admirar isso neles, que eles são patriotas. É impressionante. É coisa de louco. Em todos os esportes. É coisa de louco. Não tem essa resenha de meia boca, não. E aqui no Brasil sabe como é que é, né? Aqui então, qualquer coisa o povo já torce. Não vai torcer contra, ver um brasileiro com camisa de outro, torcendo na Copa, torcendo para outro time, para outra seleção. Isso para mim isso não existe. Na sua região ali, você está satisfeito com Marquinhos, Thiago Silva ali, com os zagueiros do Tite aí? Cara, não tem nem como falar dos caras, né, meu irmão? Thiago Silva tá velho, porra nenhuma, de que vou até falar. O cara é um monstro mesmo, velho. O cara é um monstro, o cara tá jogando em alto nível até hoje, já foi campeão agora aí. Porra, o cara é fora de série. O Marquinhos também, Militão agora chegando também. Os caras, pra mim, tá bem servido. E só depende dos caras, mas eles se fecharem ali e querer mesmo ir pra cima, cara. Ô Patrício, você em relação à Copa do Mundo, o que você tá esperando? Sei que você tá mais... Você tá cômodo, né? Porque você pode, vamos falar assim, você pode avaliar com mais técnica, porque você tá
com todo respeito ao amigo, mas como você vai... Você tá como torcedor, não tá como torcedor, você tá como telespectador dessa vez. Exatamente, bom. Eu cobri a Copa do Mundo de 82. E para mim, a segunda melhor seleção do Brasil foi nessa Copa. Sim. Eu sei de memória os jogadores, acompanhei o processo desde aqui de Hotel Rancho Silvestre e fomos na Copa. Eu achava, no futebol não se pode falar de justiça ou injustiça, mas foi uma injustiça muito grande ver esse time perder contra a Itália que estava muito mal. E o Brasil resgata ele. E meu medo é que isso aí, depois tivemos em Itália, uma seleção muito mal treinada, que não tinha condição nenhuma, com o Sebastián Lazzaroni, que para mim é o pior técnico que pegou a seleção brasileira, não sabia absolutamente nada. Depois veio o Mundial de Estados Unidos, em que o Brasil foi o menos pior, porque tinha 2 ou 3 jogadores que desequilibravam no Brasil, que era o Romário, o Bebeto. Foi a primeira Copa mesmo que eu vi, que eu passei, eu tinha 10 anos, então é a Copa que eu tenho na mente até hoje. E eu estava lá. Aí depois você vê grandes seleções como essa aqui. Essa seleção que o Tite tem condições de montar, tem uma gama de jogadores impressionante, cara. Impressionante. Você citou 2, por exemplo, o Marquinhos e o Thiago Silva. Para mim são extraordinários. Militão, outro cara que fica aí, que não deve nada para ninguém. O lateral esquerdo tem 2 bons laterais deles, tem um monte de jogadores. Lateral direito um pouquinho mais difícil de encontrar, porque o Danilo e alguns outros não se encontraram. Mas se você vê o lateral do Flamengo, por exemplo, eu daria uma oportunidade para ele. O garoto está jogando muito. Rodinei, né? Jogando. Tá um monstro, ele tá jogando muito. Então depois no meio campo sobram jogadores. Volante, tem volante. Do meio de campo para frente, eu acho que impressionante. O Brasil nunca teve tantas opções. Nunca teve tantas. E atacantes, hoje, por exemplo, você vê uma quantidade de atacantes. O Neymar, que logicamente você não pode deixar fora. Mas o resto tem grandes jogadores, grandíssimos jogadores, que você pode, se contunde um, coloca outro e o time continua jogando da melhor forma possível. Eu acho que o Brasil nesse momento é absolutamente favorito por cima da França. Bom, a Itália já não vai, que poderia ser, mas a França, eu acho que se você olha jogador por jogador, posições, o Brasil dá de 10. Isso aí é fato. Agora, eu não querendo ser polêmico, mas eu tenho algumas coisas no futebol e às vezes é achar um pouco romântico assim, mas eu queria a opinião de vocês. Eu acho que no esporte, não vou nem falar no futebol, isso é uma coisa muito do Luciano, eu acho que precisa ter fome. Acho que na vida você precisa ter fome, sabe? No jornalismo, na informática, na medicina, você precisa querer. Não basta você ter ali próximo, você precisa querer dar um algo a mais, porque hoje em dia a concorrência é muito grande em qualquer área. Eu não consigo sentir a fome nesses jogadores, e eu também acho que eles são culpados, porque muitos saíram... Falou assim, é de querer, se eles sem querer. É isso que eu falei, porque eles têm que partir primeiramente deles. Exatamente, entendeu? Isso mesmo. Os caras se fechar lá, meu irmão, vamos pra cima. Isso. Como foi de 94. 94, porque exatamente. Esses atletas de os hoje... caras se fecharem a seleção que tinha em 94, sim. Porra, era uma seleção que tecnicamente era abaixo. Era abaixo, exatamente. Porra, eu tinha 10 anos, foi a Copa que eu parei pra ver aquela coisa toda e tinha 3 caras que desequilibravam e os caras se fecharam ali, meu irmão. E foi aquilo ali, foi a verdadeira prova de que, cara, quando se fecha, não tem como dar errado. Não tem como dar, exatamente. E tem que fechar num sentido, porque assim, muito se fala assim, tem que oferecer uma premiação. Cara, esses caras, essa seleção que está hoje à disposição do Tite, não é premiação que você tem que oferecer. Porque todos ali estão milionários, né? Dinheiro não tem então acho que precisava dar uma dimensão histórica, a importância de você se eternizar, porque, por exemplo, a seleção de 82 realmente é um ponto fora da curva, porque era uma seleção muito badalada. Eu sigo com a versão do Serginho, porque o Serginho, lógico que eu sei que tem um pouquinho também, porque ele foi colocado na reserva e ele tinha um pouquinho de uma raiva ali, mas o Serginho até hoje, a gente vai às vezes para Santos e a gente dá risada com ele, porque ele fala assim, essa seleção aí nunca ia ganhar. Ninguém marcava, só tinha herói, todo mundo queria atacar, mas eu sei que tem um pouquinho ali, mas é um cara que, sensacional, o maior atacante que eu vi na história do futebol. Agora, realmente foi uma seleção muito boa,
Agora, as outras seleções, por exemplo, a seleção de 98 chegou na final. Ninguém fala da seleção de 98. Aí teve uma série de fatores que eu acho que ofuscou. Não, mas por exemplo, teve o caso do Ronaldo, teve tudo. Não, mas teve outro problema. Sim, Mas vários problemas quando que você tirou perde, o foco da seleção. Mas, por exemplo, quando você perde, você é colocado. É um caso, por exemplo, o Zete. O Zete foi absolutamente coadjuvante em 94. O Gilmar Rinaldi foi absolutamente coadjuvante, porque era Tafarel. Só que até hoje, quando eles dão um cartãozinho ali, campeão do mundo, Paulo Sérgio, Viola faz evento até hoje, evento corporativo, sou tetracampeão. Mas ele tem que se sentir, porque era um grupo. E o grupo virou família. Por isso que eu acho que para motivar esses caras, é só falar assim, a importância histórica que você vai ter sendo campeão, porque não tem como motivar esses caras milionários, falar assim, ó, você vai ganhar X ou vai ganhar Y. Vocês não vê dessa forma assim? Porque o mundo tá diferente. Tem jogador, por exemplo, tem seleções que eu sei que se chegar longe na Copa, muda a história do país até. Que não é o caso do Brasil. Hoje eu vejo o Brasil assim, se ganhar, parabéns, é o país do futebol. Se perder, o Tite é incompetente, mesmo tendo uma eliminatória que jamais vista assim. A gente tem muito dessa coisa assim, então eu acho que tem que vender a importância histórica para o pessoal. Exatamente, eu acho que isso aí, tocar essa fibra de patriotismo, de fazer uma coisa diferente. Porque hoje, por exemplo, os jogadores estão muito cômodos no aspecto econômico. Os caras já ganhou tudo. Que mais você vai ganhar? Como você vai motivar o Neymar se não foi para falar para ele assim, ó, você vai ter seu nome na história da seleção? Exatamente. Porque você vai falar para ele que eu vou te dar um prêmio? Não, ele tem muito. Então tem que tocar essa fibra, esse patriotismo que tem que despertar aquilo que tem o Argentina, por exemplo. Porra, os caras se matam. O argentino, eu acho que já ele nem precisa muito disso, né? Porque ele tem aquela coisa da bandeira, que é um absurdo. Eu lembro da Copa do Brasil, que eles inventaram aquele Brasil, decime que se sente. Rapaz, você abria a geladeira, saiu um argentino cantando na época da Copa. Impressionante como eles invadiram o Brasil. Eu naquela Copa eu acompanhei, acho que dos 7 jogos da Argentina, eu fui pelo menos em 5. E eu fui testemunha de momentos épicos, assim, inclusive com família, tal, com argentinos, mas eles realmente deram, às vezes até meio insano, né? Porque eles são meio insanos, porque o time tá mal e eles não saem do salto, né? Mas é que eu te falo, cara, os caras são patriotas, os caras amam o país dele, independente de qualquer merda, entendeu? Exatamente, isso mesmo. Aí, pô, você vai chegar, vai ver um argentino, aquele tá uma merda, vai ser que vai falar mal do país. Não vai. O brasileiro sai daqui, vai lá não sei pra onde, fica falando mal do Brasil. Exatamente. Quer isso, quer aquilo, pô. Um dos problemas que poderia enfrentar o Brasil nesse momento com essa seleção é a divisão política que existe. Por exemplo, é evidente que o Neymar, por exemplo, não tem ou não concorda com Tite no aspecto político. Poderia interferir. Temos eleições em outubro, mas já passou a eleição em novembro. Acho que essa parte nem sequer vai. Quando eles chegarem lá, já vai estar resolvido até o segundo turno, né? Agora, o importante é justamente isso, despertar esse espírito patriótico que realmente tem que ter o jogador de futebol. E está representando o país, representando uma nação. São 214 milhões de caras que estão aí esperando. Quando você estava lá na Rússia, o pessoal tinha essa coisa assim do Ferreira, que não era o Ferreira, era o Ferreira do Brasil. Você sentia isso? Não, cara, eu falo pra você, eu deixei até de ter uma oportunidade por causa disso. O que acontece? Chegou um momento lá que eu ia fazer o passaporte russo. Como a gente tem aqui no São Caetano, né? O Mário, né? O Mário Fernandes, que morador, nasceu em São Caetano, inclusive ele está no momento em São Caetano. Ele é jogador do CSK e jogou a Copa do Mundo 2018, jogou pela seleção russa. Não lembro se foi 2013. Eu queria fazer o passaporte russo, pedi os caras para me ajudar e tal, só que na época que eu ia fazer,
ainda o Brasil não tinha um tratado lá com a Rússia que não poderia. A Rússia só podia ter dupla nacionalidade com 3 países, eu acho. Se eu não me engano, era Cazaquistão, Bielorrússia e o outro eu esqueci. E o Brasil não tinha, ou seja, eu ia ter que chegou numa parte ali que eu ia ter que deixar de ser brasileiro para ser russo. E eu dei para trás. Não fui, entendeu? Mas aquilo ali, eu ia estar na Rússia até hoje. E o treinador que eu trabalhei lá durante 3 anos, ele foi treinador da Rússia, até na última Copa do Mundo, Cherchesov. E eu jogava com ele, poderia ter oportunidade e tal. Sim. Então, quando falou, meu irmão, eu vou deixar de ser brasileiro, nada. Vou no Brasil, vai ficar só 3 meses, tem que ficar, entendeu? Então eu fui e dei pra trás. Aí um ano seguinte, mudaram tudo e aí um monte de brasileiro fez passaporte, eu já tinha ido embora. Putz, só. Entendeu? Então, falar, vou deixar de ser brasileiro. Não tem como. Carioca da gema, pô. Vou deixar de ir pro meu Brasil e tal. E eu perdi muita coisa com isso também, né? Que aí eu já não ia ser mais contado como estrangeiro e tal, eu poderia estar na Rússia até hoje. Né? Escuta, que outra seleção fora do Brasil, que para mim, Brasil e Argentina, são sempre favoritos em qualquer tipo de evento de competição? Brasil, Argentina mais em função desse patriotismo, essa coisa que levanta o jogador que... Alemanha, talvez, né? Alemanha poderia ser, que outro mais poderia ser? Eu acho que a Bélgica também. A Bélgica está indo bem, né? Está com um bom time, muito bom. A Bélgica está trabalhando para ser uma protagonista, né? A gente tá chegando, já tirou o Brasil. Eu vejo a Bélgica como a gente... talvez com as devidas proporções, mas eu vejo muito próximo à história da França, né? Porque a França, ela foi sempre coadjuvante em Copas, aí ela foi crescendo, de repente conseguiu uma Copa em casa, mas não ganhou porque a Copa foi em casa, porque realmente, independente do episódio do Ronaldo, mas aquela seleção da França... vamos dizer que o Ronaldo não tivesse tido nenhum problema. O Brasil poderia até ter ganho aquele jogo, mas a França também poderia ter ganho, porque é uma grande seleção. Zidane no auge, tinha um time montado redondinho, tinha todas as posições cobertas. Era difícil. É uma covardia. E os caras que tinham fome, né? Isso mesmo. Os caras eram sinistros. Eles queriam, né? E aí depois essa última Copa aí já é uma geração absurda da França, mas mesmo assim eu assisti em Kazan, talvez o melhor jogo da Copa, que foi Argentina e França, que acho que foi 4-3, né? Foi 4-3 para a França, que na minha opinião foi um espetáculo de jogo. Superou a final, superou os jogos do Brasil, o jogo contra a Bélgica, o Brasil, né, no segundo tempo deu aquela pressão danada, a gente na tribuna ali, a gente ficava naquele misto de, né, você tá com computador, você não pode se manifestar tanto ali, mas eu queria, em alguns momentos a torcida brasileira gritava, eu gritava também, aí alguém da FIFA olhava pro lado, eu não tô, mas enfim, ali era o sangue, mas o jogo Argentina e França, mas naquele jogo a França correu risco também de... Também. Né, ela abriu, em determinado momento ela abriu, mas não foi fácil. Então, assim, não é uma seleção que foi campeão, será lembrada eternamente, mas não foi aquele título, talvez como eu coloco o título da Espanha em 2010, mesmo absoluto, que seja só 1-0, mas a Espanha era muito superior. Muito, né? Não foi aquele título absoluto, assim, que os caras ponta a ponta, né? Tinha um timaço de Espanha na época. E eu vejo a Bélgica nesse caminho, assim, de poder, não sei se vai ser no Catar. O Catar promete ser uma Copa muito diferente, assim, né? Porque, primeiro que é um lugar que a gente não sabe como será a Copa do Mundo, porque as pessoas vão ter que se adaptar a uma realidade diferente, até de gritar, de torcer, porque lá existem 1000 regras. Não vai poder cerveja. Não pode nada lá, meu amigo. Aí, não sei como. E aí você imagina a Argentina, a brasileira, a uruguaia, a equatoriana, que vão para a Copa. Eu tô falando isso das mulheres, por quê? Porque lá no Catar, a mulher não pode andar de shorts.
a mulher tem que andar com o cabelo coberto. Um calor danado. Rapaz, você imagina o povo que vai pra Copa, que é... Realmente, eu tô contando as horas para poder contar essa história, mas vai ser algo diferente, né? Vai ser completamente diferente. Vai ser meio complicado. Porque tem países futebolizados, por exemplo, vibra o futebol. Itália, por exemplo, França, são caras que vibram. Sim. Brasil, que vive o futebol, vive intensamente o futebol. Lá não, lá em Qatar, pô, o cara aparece o rei lá, tem que se levantar, parar no jogo. Imagina. Agora, parece que ele já falou que vai dar Brasil. E aí? Tá gravado aqui e a gente vai te cobrar em dezembro. Não, eu te falo, sinceramente, eu acho que o Brasil sempre foi. E agora, mais do que nunca, porque tem um time muito bom, jogadores tecnicamente muito bem preparados e que você tem jogadores sobrando em cada posição. Quer dizer, às vezes uma seleção peca porque você tem 11 jogadores ou 12 ou 13 e de repente se contunde Romário, por exemplo. Com quem que você vai substituir o Romário? Na seleção da Espanha. Então, como o Brasil em 2014, Serginho, né? Eu gosto muito do Serginho. Não estava no melhor momento, não estava bem. Então, quem estava atrás? O Roberto, que levaram de última hora porque o Careca... Então, tem esse problema. Hoje não. Hoje o Brasil está completo. A outra seleção que... Mas, por exemplo, em 2014, o Brasil perdeu o Neymar e aí fomos de Oscar. Não rolou. Mas você sabe que aqui... Ali foi mais o psicológico, você acha? Aí é psicológico. Aí depois tinha todo um problema político. O público, nunca vi. Eu estava lá na inauguração. Sim. O público contra a presidenta da República, xingando. E aí, pô, o jogador deve sentir, pô, peraí, todo aqui no Brasil está xingando. O Brasil não era tão... E os argentinos, por outro lado, puta, invadia. É que eu te falo, né? O pessoal não quer saber, meu. Não está ali para... torcer, eles querem fazer alguma coisa. Isso. Aí, pô, mesmo, isso não existe, cara. Isso te tira, eu acho que tira o jogador. Eu me lembro do 7-1 lá no Mineirão. Imagina, isso foi uma coisa. Eu tinha acompanhado exatamente por coincidência que você está aqui, chileno, mas eu tinha acompanhado o jogo Brasil e Chile. Foi o único jogo da seleção brasileira no Brasil que eu não assisti. Eu não assisti no estádio, porque nesse dia eu não fui pro jogo. E eu assisti com o meu filho e com a minha esposa, com alguns amigos. E aí eu vi meu filho lá, ainda pequenininho, né, na hora que foi pros pênaltis. E aí, ali brincando e rezando e tal. E aquilo me tocou, porque eu sempre, Copa do Mundo, eu tô trabalhando, então sempre eu tô distante. E aí, nesse jogo contra a Alemanha, eu estava no Mineirão. Então eu comecei a pensar, eu falei, se o jogo passado foi pros pênaltis, o pequenininho lá já sofreu, imagine hoje. Aí, 3-0, 4-0, na hora que deu 5-0, eu liguei pra minha esposa, falei, e aí? Como é que tá o Paulo Vitor? Fiquei preocupado. Ela falou, depois do 3-0 ele foi jogar bola na quadra, tipo assim. Mas eu via lá no Mineirão, as crianças saindo chorando, na tribuna, assim, eu olhava e falava, caramba, mas eu acho que tá muito acontecendo? menos que em outras Copas do Mundo, que o Brasil sentiu muito mais, porque aqui o ambiente politizava. Sim. Enorme. Ficou pesado. Ficou muito pesado, impressionante. Ficou pesado. Muito pesado. Não, e a gente precisa já resolver. tinha a pressão da Copa ser no Brasil e tinha que ganhar de qualquer jeito. E tem mais, tudo que precedia, por exemplo, a construção dos estádios, como foi... os questionamentos. Uma porcaria total. Infelizmente a gente... O pessoal estava se manifestando bravamente contra o governo. Então tinha um ambiente que não era o Brasil, não era esse ambiente. Ainda mais para a Copa do Mundo. Era exatamente isso mesmo. E aí acabou. E a gente precisa resolver isso urgente, porque independente das convicções políticas, que eu acho que todo mundo tem que ter, e é absolutamente louvável, mas precisa ter um bem comum, gente. Não dá pra... Exatamente. Não pode deixar de ter um bem comum. Unir essa Copa lá no Catar, longe, uma seleção... E tem um fator positivo, sabe o que eu acho? Porque como pela primeira vez vai ser no final do ano, ela vai ser naquele momento, o pessoal, as empresas estão fazendo festa de despedida, confraternização, porque, ela começa no final de novembro. Isso. Então, assim, ela vai pegar aquela fase que o brasileiro já... Tradicionalmente, ano a ano, o brasileiro já gosta de festa. E em dezembro aí começa o amigo secreto, a despedida, porque vai sair em férias coletivas. Então, assim, deixar para fazer tudo no dia do jogo. Tudo vai ser no dia do jogo. Então, tomara que a gente tenha. E, aliás,
vocês que estão acompanhando, principalmente vocês do ABC, venham assistir a Copa do Mundo aqui no Super Copão, na Roberto Simonsen, que vai ter uma programação super especial com telão e com algumas surpresinhas aí, inclusive com, não vou nem falar muito aí, mas vai ter até repórter no Catar mandando mensagem para vocês aqui no Super Copão, vai ser bem legal e a gente vai estar trazendo isso para vocês. Patrício, grande abraço pro amigo, obrigado demais por esse bate-papo, deixar um abraço a todos os amigos chilenos, aos jornalistas e, pô, que bom que você veio aqui bater um papo com a gente. Espero um dia que você vá até o Anacleto também, pra você acompanhar um jogo do São Caetano. E sucesso para você aí na carreira e bons ares que a gente pede aí para o Chile nesse momento de incertezas, mas que volte a ser aquele país maravilhoso. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade que você me dá de estar com Ferreira aqui, um grande jogador e tem uma vivência muito grande, além disso se expressa muito bem. Eu acho que daria para ser um grande técnico. Está faltando técnico aqui na América do Sul, no Chile, por exemplo, tem muito argentino, tem uns 70, 80% dos técnicos lá são... E aqui no Brasil, se você vê, por exemplo, também tem uma falta de pessoal preparado, com capacidade, por exemplo, para entender aquilo que você está falando. Os jogadores, de você... Não é o lado humano, às vezes, né? Precisa ter o lado humano. Que é fundamental. Eu acho que parabéns, você está de parabéns e eu gostei muito de estar com vocês aqui, de compartilhar e espero que me convidem em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado. Um abraço para todos vocês. Ferreira, obrigado, meu parceiro. Show de bola. Sucesso para você aí. Que você jogou, você sabe. Aliás, deixa seus contatos aí do Você Jogou, você sabe, pessoal. Dá para comprar, né? A camiseta, o boné, a roupa toda aí. E obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. Resenha de milhões aí, ó. Caralho, show de bola, experiência aí, tá aí, vivência. Porra, eu me sinto honrado e lisonjeado de ter participando. Você jogou, você sabe, né, cara? Então, tá ligado. Eu quero deixar aí o Instagram da marca aí, @Você Jogou, Você Sabe, lá vai estar todas as informações. Tá chegando a nova coleção aí, né? Que a primeira, graças a Deus, já foi vendida aí, então já estamos dando início nas próximas. E fique esperto que vai ter novidade lá. Você também está nas redes sociais, Patrícia? Algumas, eu tenho Facebook e Twitter, aqui sim, Pato de la Barra. Pato de la Barra. Pato de la Barra está em Twitter e a outra é Facebook, Patrício de la Barra. Patrício de la Barra. Gente, muito obrigado, Patrício Ferreira. Obrigado a você, obrigado à nossa produção aí, com o nosso Paulo Vitor na retaguarda. Agradecer a galera do Super Copão. O grande palmeirense Fernando tá feliz da vida com a liderança do seu time no Campeonato Brasileiro. Lembrando que você gosta de acompanhar futebol, venha ao Super Copão. Roberto Simonsen, número 26, esquina com a Rua Baraldi, aqui em São Caetano do Sul. Venha curtir e para a Copa do Mundo terá muitas novidades. Continue acompanhando a Rede Nacional de Notícias, tem muita coisa boa, tem as finais da Copa do Brasil, estaremos aí no Maracanã, estaremos também no estádio Neoquímica Arena, acompanhando os jogos finais, com também os profissionais que estarão acompanhando o jogo do Flamengo diante do Atlético Paranaense, a final da Libertadores. Tem muita coisa legal. Sexta-feira tem jogo da Seleção Brasileira às 15h30, amistoso da seleção. Enfim, na Rede Nacional de Notícias você acompanha tudo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, Brasil.